Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamile Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal. E nesse vídeo de hoje eu vou fazer aqui umas observações para vocês na hora de comprar um imóvel em Portugal. O que é que vocês precisam saber? Bem, se quiser saber mais, então me acompanhe nesse vídeo. Antes de tudo, se inscreve no meu canal para ajudar cada vez mais a estimular, a gente fazer aqui os vídeos e trazer informações a vocês. E também convido a me seguir nas redes sociais, o Instagram Advocacia de Imigração e também tem o Advocacia Jambeiro. Bem, pessoal, sobre a questão de comprar imóveis em Portugal, eu vou aqui descrever basicamente os passo a passo e chamar atenções a questões jurídicas caso você desista de comprar esse imóvel no meio dessa transação. Bem, primeiramente, muitos brasileiros em especiais perguntam se o fato de não ter título de residência em Portugal vai impedir até um financiamento ou a compra do imóvel, até mesmo de capital próprio. Bem, é óbvio que se você tem um dinheiro total para comprar um imóvel, não há impedimento. Quanto à questão dos bancos de forma geral, o que eu posso dizer aqui para vocês é que eles financiam sim para as pessoas que não tenham residência em Portugal e nem têm nacionalidade europeia ou portuguesa. Porém, é claro que vai ter algumas restrições. Isso tem também um trabalho voltado a cada banco, regrinhas que cada um terminam adotando. O que a gente vê é que tem bancos que financiam só 40%, ou 70%, 50%, 60%, depende do banco, e que vai financiar para esse brasileiro que não tenha residência ou nacionalidade europeia ou portuguesa. A gente vê também uma taxa de juros um pouco maior para quem não tem residência permanente, nem nacionalidade portuguesa, mas a gente tem uma variação aí de juros, vamos dizer, a taxa aí que termina se aplicando de 1,6 até 2,6. Geralmente, para quem não tem título de residência, termina ficando num valor maior. Bem, uma coisa que eu também digo para vocês, que a depender da idade, vocês conseguem financiamento com muitos anos, tá? De financiamento, ou seja, aqui nós temos bancos que financiam até 46 anos. Claro que vocês que são jovens até seus 30 anos é que conseguem por muitos anos. E aí vai depender muito da faixa etária dessa pessoa que está solicitando o financiamento para ver quantos anos aquele determinado banco em que ela conseguiu uma aprovação consegue dar quantos anos de prestação aí nesse financiamento. O que eu posso dizer é que, claro, que você, mesmo que não tenha título de residência, nenhuma vida de fato aqui em Portugal, mas aonde você de fato tem o seu domicílio fiscal, é residente, você tem que comprovar, então, de fato, condições para isso. Então, é claro, imposto de renda, se você é um trabalhador subordinado, se você é uma pessoa concursada, se você é uma pessoa que tem empresa, aplicações, etc. e tal. Então, é claro que, de qualquer das formas, por mais que você não tenha rendimentos de fonte em território português, mas você vai ter que comprovar, claro, suas condições. Bem, passado isso, que é uma das grandes perguntas que as pessoas fazem, o que eu posso também dizer, como é que funciona todo esse processo. Seja você diretamente com o proprietário ou através de um trabalho feito por mediação imobiliária, ou seja, através de um agente imobiliário, você gostou de um determinado imóvel, o primeiro passo é fazer o contrato de promessa de compra e venda. Só que eu chamo a atenção, nesse contrato já tem que ficar ali definido um valor de sinal exatamente pago à vista ao promitente vendedor, ou seja, o proprietário desse imóvel. Geralmente se define de 10% até 20% sobre o valor do imóvel. Só que eu chamo a atenção, se você desistir da compra desse imóvel depois de ter feito a promessa de contrato de compra e venda, ou se você não cumprir dentro das regras que foram definidas, porque é definido uma data específica para a realização da escritura. E aí a gente vai ver mais uns passozinhos até chegar à escritura. Mas caso você não cumpra esse contrato de promessa de compra e venda ou o vendedor não queira cumprir,
Vale mencionar que no artigo 442 do Código Civil de Portugal, vocês têm algumas regrinhas em relação a esse valor de sinal que ficou definido no contrato de compra e venda, contrato de promessa de compra e venda, desculpa. O que é que vem definindo? Se você, comprador, desistir, ou seja, há um incumprimento desse contrato, você perde o valor de sinal. Se for o vendedor a desistir, o que é que pode acontecer? Ele vai ter que devolver o valor de sinal e ainda por cima, devolver em dobro. Então, atenção a essas observações, tá? Eu não vou falar aqui que é muita informação, o que às vezes também pode provocar o incumprimento desse contrato, mas é claro que convém às vezes ter um advogado que instrua e que veja toda a análise de documentos, seja para aquele vendedor que vai pôr aquele imóvel no mercado, ou seja para você que vai comprar. Caso não haja um acordo onde está aí definido no artigo 442 do Código Civil, onde uma das partes não aceitam, o não cumprimento e também não aceita as devoluções ou perdas de valores aí de sinais, o que é que pode ser feito? Uma ação de execução específica, onde vai forçar a escritura. Bem, gente, esse é um dos pontos que eu chamo a atenção e que geralmente dá muito problema aqui em Portugal, quando exatamente são pessoas que às vezes não conseguem cumprir o determinado contrato de promessa de compra e venda dentro do prazo definido para a realização da escritura. A realização da escritura, a data propriamente, fica também lá definido nesse contrato de promessa de compra e venda, mas eu te digo que tem que ser pelo menos numa faixa de 90 dias. Tá? Mas geralmente eles marcam para 15 dias seguintes ou no máximo 30 dias seguintes essa escritura. Só que tendo em vista que antes da escritura tem que ter algumas documentações já aí analisadas e regularizadas, além do próprio imposto, tá? Que também tem que ser pago ou no próprio dia da escritura ou no máximo no dia seguinte útil, tá? Então, assim, muito cuidado na realização de você fazer esse contrato de promessa de compra e venda, porque em caso de desistência é mais complicado. Eu falo isso porque às vezes as pessoas têm uma variação de câmbio e terminam às vezes não tendo dinheiro em sua totalidade no que estava previsto, no contrato de promessa de compra e venda. Tem pessoas que por questões adversas às vezes não conseguem, entre outras coisas mais. Por último, o que eu posso dizer é que esse contrato, de promessa de compra e venda, tanto quanto a escritura, se caso você não esteja em Portugal, pode ser realizado através de um procurador, ou seja, um advogado devidamente habilitado. Bem, gente, eu chamo essas atenções porque possa haver esses probleminhas na hora também de vocês aí realizarem a compra de um determinado imóvel. Então, quando for comprar, tenha muita certeza que é aquele imóvel e se tem o dinheiro em sua totalidade numa conta bancária em Portugal. Porque um outro problema é essa variação de câmbio e às vezes as pessoas têm às vezes dificuldade de transferências de altos valores e dentro do prazo que às vezes se define a escritura não se consegue às vezes ter a totalidade desse valor aqui. Então faça isso com antecedência também. Bem, pessoal, espero ter ajudado a vocês em relação a instruções do direito imobiliário e como é mais ou menos o passo a passo o procedimento, ok? Obrigada e continue nos acompanhando aqui no canal.